Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Glória a Deus. Ok, queridos, chegou o momento de meditarmos na palavra. Conforme já tínhamos dito, a ministração nessa manhã é sobre mordomia cristã. Aqueles que têm um desejo de ter o curso de maneira palpável, né, em apostila, aguarde mais um tempo, estará disponível na igreja. Mas se você tem pressa, você pode entrar agora mesmo, hoje, no site Gospel Prime. É um site nacional, de alcance internacional. Eu já estou há 2 anos como colunista desse site. Muitos estudos, pregações, eu sempre coloco à disposição da nossa nação, da nossa geração, nesse site. De modo que, às vezes, recebo e-mail de pessoas de lugares tão distantes, compartilhando das mesmas ideias. Então, esse estudo, Exercendo a Mordomia Cristã, você pode colocar Exercendo a Mordomia Cristã Gospel Prime, ou Exercendo a Mordomia Cristã Pastor Sidney Ferreira no Google, ele vai direto para lá. Foi o que eu fiz, acabei de fazer com o celular e deixei as apostilas ali do lado e vou acompanhar, usar a tecnologia a nosso favor, né, não? A tecnologia tem que servir de alguma forma e ao nosso favor, para a glória de Deus, perfeito. Ok? Semana passada nós estudamos sobre a membresia, né, e agora exercendo a mordomia. Então, todos esses estudos estão lá no Gospel Prime. Ou então entrar na minha fanpage, no Facebook, Pastor Sidney Ferreira. Esse estudo também está lá. Nenhuma postagem mais antiga, mas mesmo assim eu recomendo o Gospel Prime. Ok, queridos, o que nós podemos entender como mordomia? Bem, um conceito básico de mordomia é que trata-se do reconhecimento que Deus é dono de tudo e nos constituiu para sermos seus administradores da vida e possessões, administrando as mesmas de acordo com a vontade de Deus. Mordomo significa que você não é dono, mas você também não é escravo. Você é alguém de confiança daquele que é o dono, para exercer uma administração sobre os seus bens, sobre suas posses, sobre suas dádivas gerais. E é interessante esse conceito de administração, de mordomia, porque a primeira ordem que Deus deu ao homem foi justamente uma ordem de administrar. Eu sou formado em administração, minha esposa é formada em nutrição, e às vezes a gente fica naqueles debates acadêmicos. Para ela, segundo ela pensa que a primeira profissão que Deus criou foi de nutricionista. Quando olhou para Adão e disse: olha, não coma do fruto daquela árvore. Aí ela disse: ali nasceu a profissão nutricionista, né? Que geralmente as nutricionistas dizem: não pode, não faça, não. Sempre não. Aí eu disse: não, você está equivocada. A primeira profissão que Deus criou foi a administração, e provo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que ele exerça domínio sobre as espécies que estão nos céus, na terra e no mar, sobre todo tipo de animal. Ou seja, a palavra domínio é que ele exerça a administração. E tudo na vida converge em administração. Todos precisam ter um conceito básico de administração. Eu já ouvi dizer que os advogados estão deixando os seus escritórios para estudar administração.
que os médicos estão deixando seus consultórios para estudar administração. Porque o difícil não é chegar a determinado nível, né, determinado lugar. O difícil é se manter lá. E para se manter lá, precisa de administração. Vocês conhecem um pouco da minha história e sabem que meu avô, especificamente, foi um dos maiores empreendedores dessa cidade. Ele conseguiu construir 7 supermercados e atender toda essa comunidade. Alonso Maciel foi um desbravador. Mas se você perguntar qual foi o pecado de Alonso Maciel, olha, ele era um excelente comerciante, ele era um excelente vendedor, ele era um excelente empreendedor, ele era um excelente investidor, mas não foi um bom administrador. Começou pecando na quantidade de mulher que escolheu para a sua vida. Eu costumo dizer, Jair, se uma dá trabalho, para que mais de uma, meu Deus do céu? Né, Cabral? E Alonso, estima-se, tá? Que ele teve em torno de 40 filhos. Se você perguntar à minha avó Doda, que ainda é viva pela graça de Deus e bem lúcida, bem saudável, vó, quantos filhos o vô realmente teve? Ela disse, meu filho, eu perdi as contas. Quando eu parei de contar, já estava em 40. Fora as quantidades de mulheres, enfim, o pecado do meu avô foi justamente a administração. E a falta de administração levou ele a uma falência comercial. Levou ele, apesar de ter tantos empreendimentos, ter tantas casas, ter tantos estabelecimentos, a falecer em um lugar que não lhe pertencia. E sem a companhia de ninguém ao seu lado. Ele faleceu no hotel Executivo Hotel, sozinho. Foi no Executivo, não foi, Selminha? No Executivo Hotel, sozinho. O homem que tinha tantas mulheres que nem dá para contar, mais de 40 filhos, morreu sozinho. Não administrou bem a sua vida. E eu espero que nós venhamos aprender nessa manhã da parte de Deus sobre a importância de administração. Para tanto, entenda, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga a ela, você não é dono de nada. Você não é dono de nada. Deus é que é dono de tudo. Amém? Deus que é o Senhor de tudo. Nós somos apenas mordomos. E o que a Bíblia nos ensina é que Deus nos constituiu mordomos de quê? De toda a sua criação. Está escrito lá no Salmo 115, versículo 16, do Senhor é os céus, mas a terra deu ele ao Filho dos homens. Gente, analisa isso muito bem. Pensa comigo, do Senhor são os céus, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Qual foi a primeira ordem de Adão? Dominai. Aí Jesus olha para a igreja, para o seu povo e com um ar de decepção diz, os filhos das trevas são muito mais prudentes do que os filhos da luz. Porque a gente não exerce a nossa autoridade, a gente não exerce as nossas capacidades ao ponto de dominarmos, de exercermos domínio. Infelizmente o homem é o único animal que destrói o seu próprio habitat natural. Entre tantos animais que existem, ele é o único, né, que ele não sabe administrar. O mundo se encontra dessa forma, dessa maneira, indo para um colapso, para o caos, onde fenômenos naturais nos assustam cotidianamente. Isso por quê? Por causa da falta de administração do homem. E esse conceito de mordomia é muito importante, porque ele vai nos ensinar algumas verdades. Entre elas, é que Deus é o dono de tudo. Salmo 24, versículo 1 diz, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam.
tudo que há, todo ser vivente, o maior de todos os astros, ao menor de todos os átomos, pertence ao Senhor. Deus é quem criou tudo. Ah, querido, o diabo ele não tem criatividade. Me diga uma coisa que o diabo criou. Ele não tem criatividade. Ele apenas copia. Ele não tem, por isso que Deus criou tudo. Tudo que há, tudo que existe, Deus criou. Quer ver uma verdade? Para a gente pensar aqui. Deus criou o sexo. Foi Deus quem criou. Você não sabia disso? Você não sabia disso? Meu Deus do céu. Antes do pecado existir, Deus olhou para Adão e Eva e disse: crescei e multiplicai. Agora me pergunto como é que eles iam crescer e se multiplicar. Por telepatia? Não era. E a Bíblia diz que tudo que Deus criou foi bom e agradável. Então Deus tinha criado a sexualidade como o matrimônio, como leito sem mácula. Aí depois que veio o pecado, o diabo criou as sexualidades ilícitas. Então, Deus criou o sexo e o diabo criou as sexualidades ilícitas. Deus criou o vinho e o diabo criou a embriaguez. Na realidade, inventou a embriaguez. Deus criou os alimentos e o diabo inventou a glutonaria. Se você for analisar comigo, tudo foi Deus que criou, mas Ele vem distorcendo, deturpando tudo aquilo que é bom e tornando em algo trágico. Esses foram apenas 3 exemplos para que os irmãos possam refletir e saber dessa verdade que Deus é dono de tudo e foi Ele quem criou. Ele quem criou. Confiou aos homens o seu domínio, no entanto, Ele requer só uma coisa de nós. Ele requer só uma coisa de nós. Pensa bem comigo, recapitulando. Ele criou tudo, nos confiou tudo, mas requer só uma coisa de nós. O que é isso? Fidelidade. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 diz: e o que o Senhor requer de cada mordomo é que ele seja um despenseiro fiel. Por que isso? Porque um dia, irmãos, sabe o que é que vai acontecer? Nós prestaremos contas a Deus por tudo que fizemos. E esse texto, eu faço questão que você abra e leia. Romanos, capítulo 14. Eu vou pedir a uma turma de irmãos que abrem Romanos 14, 12 e outra que abre em 2 Coríntios 5, 10, por gentileza. Amém? Vamos ler? Romanos 14, 12 diz: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E vamos agora para 2 Coríntios 5, 10. Amém? Encontraram? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Portanto, o mordomo saiba que um dia nós estaremos diante de Deus para prestarmos conta de tudo que fizemos ou até mesmo deixamos de fazer. Esse dia é para todos, não há um que se salve. E eu gosto de Romanos quando diz: cada um prestará conta de si mesmo. Eu não posso prestar conta por você. Você vai prestar conta por si mesmo. É o que está escrito. E por essa razão,
devemos nos tornar fiéis em tudo que o Senhor nos concede. A base bíblica para a mordomia é quando nós reconhecemos que Deus é dono de tudo e de todos. A Bíblia nos diz que Deus é dono do universo, cosmos, as galáxias que existem. Deus é dono. Deus é dono da vida, de todo tipo de vida, de todo tipo de existência. Deus é dono. Deus é dono da terra, Deus é dono dos animais. Está escrito em Ageu 2:8 que Deus é dono do ouro, que Deus é dono da prata. Deus é dono do homem. Está escrito também que todas as almas pertencem ao Senhor, todos os homens estão sobre o seu domínio. E outro detalhe, Deus também é dono do seu corpo. O corpo que você tem pertence ao Senhor. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Senhor, é morada do Altíssimo. Então Deus é dono do nosso corpo. Há muitos jovens fazendo o que querem com o seu corpo, de maneira inconsequente, displicente, e esquece que Deus é dono do seu corpo. Aí abro uma aspas aqui para uma pergunta que sempre torna-se atualizada, né? Que sempre há esse questionamento. Pastor, podemos fazer tatuagem? A juventude sempre pergunta isso. Podemos fazer tatuagem? Eu sempre pergunto, para quem você vai estar fazendo? Eu não pergunto para que você vai estar fazendo. Para quem você vai estar fazendo? Para Deus você vai estar fazendo uma tatuagem? Não faz sentido. Agora imagine que o seu corpo não é seu. Imagine você mora em uma casa, aí de manhã você acorda, essa casa está toda pichada. O desenho é até bonito e interessante. Mas eu vou te perguntar, você ficaria feliz com isso? Sem a sua autorização, sem a sua permissão? Imagine pegar o quadro de Mona Lisa, criado por Leonardo da Vinci, e colocar um sinalzinho lá perto dos lábios. Será que Leonardo da Vinci ia ficar feliz com esse acréscimo que deram? Obviamente que não. Então nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, jovem, você não precisa tatuar o seu corpo. Você não precisa imitar o mundo. A igreja não precisa imitar o mundo. O mundo é que deve voltar a imitar a igreja. Nós não precisamos disso. Então, infelizmente, vem esses modismos, que são práticas pagãs, e nós simplesmente acatamos. E você já percebeu, quem coloca uma tatuagem nunca fica com uma tatuagem? Sempre vai para 2, 3, até se tornar algo bizarro. Eu vi um camarada que parecia um monstro. Ele tem 95% do seu corpo todo tatuado. Parecia um monstro. Algo bizarro mesmo. Mas infelizmente, há quem admire essas coisas. Eu prefiro ser quadrado. Como já ouvi uma irmã dizendo. É melhor ser quadrado, porque quando você chutar o quadrado, ele não sai do lugar, né? Ele dá umas 2 voltas. Do que ser redondo que vai e vem como uma marionete. Alguém uma vez disse, pastor, você é um pouco radical. Eu disse, muito obrigado por esse elogio. Você sabe o que significa radical? A palavra radical vem de raízes. Aquele que tem raízes é radical. E eu tenho raízes. Muito obrigado pelo elogio. A pessoa ficou um pouco confusa. Mas temos que ser radicais. Temos que ter raízes, fundamentos. Bem, queridos, por que Deus é dono? Por 3 motivos. Deus é dono por 3 motivos. Pelo direito da criação. Foi Ele quem criou. Ele é o autor. Então nada mais justo do que Ele ser o dono. Segundo motivo, por direito da preservação. Quem mantém tudo vivo é Deus. Até o fôlego que há em nossos pulmões. Imagine se a gente fosse pagar pelo oxigênio. A gente está pagando pela água, a gente está pagando pela energia. Imagine se a gente fosse pagar pelo oxigênio. Deus é dono por preservação. Se não fosse Deus, você sabe quantos meteoros atingem diariamente a nossa atmosfera?
e nós somos protegidos por aquilo que os cientistas chamam de design inteligente. Você sabia que a Lua está em uma certa e exata distância da Terra, e se estivesse um pouco mais próximo ou um pouco mais distante, não haveria a mínima condição de ter vida nesse lugar? As ondas simplesmente inundavam a Terra. Então nós vamos perceber também, a ciência diz que se estivesse um pouco mais próximo do Sol ou distante, não haveria condições de ter vida, porque ou seríamos congelados ou seríamos fulminados. Até o movimento de rotação, que é quase 24 horas, não chega a ser exatamente 24 horas, é o movimento da Terra em torno de si mesmo. Se fosse um pouco de tempo a mais ou um pouco de tempo a menos, não teria a mínima condição de haver vida. Aí eu pergunto, quem é que preserva tudo isso, se não for Deus? Então Deus é dono por 3 direitos: direito de criação, direito de preservação e terceiro, direito de redenção. Ou seja, Ele não somente criou, Ele preservou. E como se não bastasse, Ele resgatou na cruz do Calvário. Por isso está escrito lá em Colossenses que Deus fez convergir em Cristo o céu e a terra, principado e trono, potestade e soberania, para que Cristo fosse Senhor de tudo e de todos. Ele comprou. Deixa eu tentar te explicar com uma ilustraçãozinha que eu já contei. Um pai fez um barquinho para um garoto, entregou a ele, e ele brincava todos os dias com esse barquinho na praia, no meio das ondas, e de repente houve uma onda forte que sugou o barquinho. Aquele garoto ficou desesperado, chorou bastante e infelizmente perdeu aquele barquinho. Dias mais tarde, aquele garoto com seu pai, depois de ter lamentado tanto, andando por meio da feira, encontrou aquele barquinho que o seu pai tinha feito, deteriorado, depreciado, e ele disse: papai, o barquinho, papai, é o barquinho, papai. E o pai perguntou: olha, onde foi que vocês encontraram esse barquinho? Nós lançamos a nossa rede ao mar, nós somos pescadores, e no meio dos peixes veio esse barquinho. Nós trouxemos aqui porque achamos muito interessante. Esse barquinho é do meu filho, fui eu que fiz. Mas a gente achou no mar. Se vocês quiserem novamente, vão ter que comprar. E ali o pai bota a mão na carteira, tira aquele dinheiro, porque a criança começa a dizer: eu quero, papai, eu quero, papai, eu quero meu barquinho de novo. E o pai vai, dá o dinheiro, compra o barquinho. Quando o menino vê o barquinho, abraça o barquinho e diz: ele agora é meu 2 vezes. A primeira porque meu pai criou, e a segunda porque o meu pai comprou. Nós pertencemos a Jesus, a Deus, 2 vezes. A primeira porque Ele nos criou, e a segunda porque Ele nos comprou. Essa ilustração nos faz lembrar o que significa esses direitos que Deus tem: o direito de criador, o direito de preservador, o direito de redentor. Agora, quais são as áreas da nossa vida que nós devemos apresentar mordomia? Primeira área da nossa vida, eu vou passear para evitar conversas paralelas. E se de repente tiver conversas paralelas, eu vou sentar no meio dos cabas. Eu vou e perguntar: deve ser interessante, eu quero saber o que vocês estão falando. Primeira área que nós devemos exercer mordomia: tempo. Você é um bom mordomo do seu tempo? Pense consigo mesmo, é uma pergunta retórica, não precisa me responder. Você é um bom mordomo do tempo? A Bíblia diz que devemos remir o nosso tempo porque os dias são maus. Será que você sabe administrar o seu tempo? Ou é 1 minuto de leitura bíblica e 1 hora de Facebook? Ou é 1 segundo de oração e 1 hora de zap zap? Tem celular de cabo que não para de tocar aquela musiquinha, né? Do zap zap, chega, perturba os ouvidos a pessoa. É essa mesma aí. Quem foi que fez? Rapaz, esse camarada é um especialista. Cadê? Quem foi que fez? Foi o Lorival, foi? Faz aqui, Lorival, passa aí no áudio da mensagem. Vai.
É essa mesmo. Tem celular que é constantemente, rapaz, isso aí. Deixa pelo menos no silencioso, rapaz. Ou seja, mordomia do nosso tempo. Devemos valorizar o nosso tempo. A Bíblia diz no Salmo 90, versículo 12: ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias, para que venhamos alcançar um coração sábio. A reflexão, a meditação é que atrai a sabedoria. Então refletir, o que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Porque o tempo passa, meu irmão. O tempo passa. Para que você não venha lamentar e se arrepender de oportunidades que também passaram com o tempo e você não soube aproveitar. Devemos planejar bem o nosso tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: há um tempo para todas as coisas. Há um propósito para tudo que ocorre debaixo dos céus e da terra. Debaixo dos céus e na terra. Ou seja, planejar bem o seu tempo. Deus disse que há um tempo para tudo. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de semear, tempo de colher. Tempo para tudo. Então administre o seu tempo. Se há alguém que administrou muito tempo, foi Jesus. Não sei se vocês viram, em determinadas situações os apóstolos disseram, e os discípulos: é agora, Jesus, chegou a tua hora, vai. Sabe o que ele dizia? Ainda não é chegado o meu tempo. Ainda não é chegada a minha hora. E eu vivi situações como essa, onde vinham boas oportunidades de adquirir a casa própria, mas quando a gente analisava as condições e as situações, eu lembrava dessa palavra de Jesus que dizia: ainda não é chegada a hora. Não posso me precipitar, porque quem se precipita cai no precipício. A palavra precipitar vem logo do precipício. Aquele que dá um passo além das pernas, cai no precipício. Da mesma forma chegou situações também, Clebão, que eu queria casar, foram 9 anos e 6 meses namorando. Foi, irmãos, na perseverança dos santos, no repartir do pão e na comunhão dos apóstolos. Não pense que foi fácil, não. Foi difícil, foi estreito. 9 anos e 6 meses. Sentei a hora de casar, vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora. Quando parava, ponderava sobre as situações, ainda não é chegada a hora. Graças a Deus, casei, tenho hoje a casa própria e aprendi que tudo tem um tempo. E é bom esperar o tempo. Se você tentar tirar uma borboleta do casulo antes do tempo, ela não vai deixar de ser um largato deformado. Porque você se antecipou. Da mesma forma, se você pegar um ovo e tentar tirar o pintinho antes do tempo, você faz um omelete, mas não tem um pintinho. Da mesma forma como você vê uns gatinhos recém-nascidos, com os olhos tudo fechadinho. Você tentar abrir, você cega. Então tudo tem um tempo. Olha para o teu irmão e diz: descansa no tempo de Deus, irmão. Seja mordomo do tempo. Outra área que nós devemos ser mordomo também, sabe qual é? Pensamentos. Administrar os nossos pensamentos. A Bíblia diz que devemos pensar nas coisas do alto. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas do reino, pensar nas coisas dos céus, e não das coisas dessa vida efêmera, trivial, transitória, passageira, mundana, materialista. A maioria das nossas preocupações estão relacionadas a esse mundo, a essa terra, a essa vida, mas nós devemos pensar nas coisas do alto. Devemos pensar também nas coisas boas. Se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, irmãos, domine o seu pensamento. Há uma frase que diz o seguinte: os teus pensamentos determinarão as tuas palavras determinarão as tuas atitudes, e tuas atitudes revelarão quem você é. Tudo vem da onde? Do pensamento. A forma que você pensa é a forma como você age.
Por isso, Jesus em várias ocasiões ele adverte sobre pensar em coisas boas, em sermos mordomos do pensamento. Devemos pensar conforme a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 nos diz que nós temos a mente de Cristo. Então você está em dúvida, indeciso, precisa tomar uma decisão importante na sua vida, eu te dou um conselho. Seja qual for a decisão que você venha tomar, pergunte para si mesmo antes: no meu lugar, o que faria Jesus? Eu vi esse conselho há uns 10 anos. E a partir de então, eu sempre procuro vivê-lo. Nas coisas simples, nas coisas complexas. No meu lugar, o que faria Jesus? Será que Jesus arrancava o cabelo dele? Não. Será que Jesus metia o dedo no olho dele? Não. Será que Jesus ia xingar ele? Não. O que é que Jesus faria? Sabe, perguntar o que é que Jesus faz? Porque nós somos imitadores de Cristo. Mas que às vezes dá uma vontade de dar um tapa na orelha, dá. Não é verdade? A gente passa por cada situação que olha, infame. Desgraçado. Mas não deixa ninguém saber não, fica só nos teus pensamentos. Eu que estou revelando a nossa natureza humana. Ou tem alguém que não passa por isso? Se não tiver, Senhor, arrebata logo esse. O domínio próprio não consiste em não pensar nas coisas ruins. O domínio próprio consiste em dominar justamente elas. Isso é graça de Deus. Terceira área que nós devemos exercer mordomia, corpo. A Bíblia diz que devemos glorificar a Deus por meio do corpo. Devemos dedicar a Deus o nosso corpo. E devemos viver como templos do Espírito Santo. Isso são todas verdades bíblicas. Glorificar a Deus através do seu corpo. Apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Conforme está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E viver como templos do Espírito Santo. Então, seja mordomo também do seu corpo. Venhamos e convenhamos. Eu não estou sendo um bom mordomo do meu corpo. É verdade, irmãos, eu reconheço. E minha esposa, uma vez ela me disse, quando você for pregar sobre mordomia, diga a todos que dentro da alimentação, nesse quesito, você não é um bom mordomo. Aí eu disse, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Gente, eu sou casado com uma nutricionista também, né? Vocês não sabem o que é isso. Olha, se existe uma coisa que eu detesto é fazer feira. E eu detesto. Detesto. Você olha assim para mim porque você não é casado com a nutricionista. Ela vai ver todas aquelas tabelas e comparar uma com a outra. Se uma mulher passa 1 hora fazendo uma feira, uma nutricionista passa 2 horas. Ela vai ver, não, isso aqui não. Aí vai ver todas aquelas tabelas nutricionais que tem em todos os alimentos. Aquilo é para endoidar Eu fico maluco com aquele negócio, porque para mim basta pegar o quitute, jogar dentro do coisa, a sardinha, botar dentro do coisa, a salsicha, pronto. Mas ela passa direto, não quer nem ver essas coisas. Para mim pega a Coca-Cola, bota lá, enfim, eu estou aqui fazendo um pedido da minha esposa. Olha, quando for falar sobre o corpo, diga que você não é um mordomo. Eu disse, por quê, meu bem? Eu não estou em forma. Olha bem para mim. Aí ela disse, está em forma sim, em forma de barril. Eita Jesus. Me fez lembrar de uma situação onde estava eu, Lorival e Nico. Aí Nico disse, Lorival, se cuida, bicho. Porque senão tu vai ficar igual o pastor. Lorival levantou da mesa, deu um pulo, olhou para ele. Não, Nico, aqui ainda tem solução. Aí eu disse, Lorival, antes que tu ficasse calado, Lorival. Eita, Jesus Nazaré. Infelizmente, irmãos, eu tenho esse hábito sedentário e eu sei que é prejudicial. Tenho que voltar à academia, tenho que fazer dar umas correrias. Oi?
Voltar às primeiras obras. Agora vocês são testemunhas também que o joelho é um caso sério. Eu tenho esse joelho esquerdo, que é uma característica, Kleber, de jogador de futebol, sabe? Quando o pessoal não consegue acompanhar, eles quebram o joelho. Vê o caso de Neymar, ninguém segura o cara, então quebra o camarada. Então fui contundido em 2012 e esse ano 2014 também. Vocês de vez em quando me vê lá. Os cabas não conseguem acompanhar a gente, aí quebra o joelho da gente. Mas rapaz... Hã? Lorival está dizendo, não desfaço não tem justificativa. É fechar a boca. Ok. Devemos ser mordomos do nosso corpo. E devemos também ser, quarto lugar, mordomos das nossas palavras. Devemos sempre usar palavras agradáveis. Colossenses 4:6 diz que nós devemos usar palavras agradáveis uns com os outros. Devemos usar palavras que promovem edificação. Isso está escrito em Efésios 4:29. Devemos usar palavras no temor do Senhor. Não fale tudo o que você pensa. Não fale em tudo o que você pensa. Tem gente que pensa e fala inconsequentemente. Tem gente que fala sem pensar, mas o certo é pensar sem falar. Sabe por quê? Porque o homem sempre será escravo das suas palavras. Está escrito em Provérbios. Então tenha cuidado com o que fala. E a palavra tem poder. Eu não estou dizendo que a palavra tem poder no sentido determinante, como algumas religiões pregam, mas no sentido emocional e sentimental. Se sua namorada, noiva, esposa, porque nós homens passamos 1 hora para se arrumar, né? As mulheres passam 1 dia para se arrumar. No dia do casamento eu percebi isso. Vanessa passou o dia todinho para se arrumar. Eu dentro de 1 hora já estava todo arrumado. Não é? Não é assim que funciona? O homem é prático demais. Agora a bichinha, meu Deus do céu. Olha, homem se conforma, viu? Vai ter que aprender a esperar. Vai ter que aprender a esperar. Eu estava ensinando isso a Gabriel esses dias. Olha, lá em casa é o seguinte, quando Vanessa sai do banheiro e quando ela termina a maquiagem, eu digo, terminou? Pronto, eu agora vou tomar banho. Aí tomo o banho e fico esperando ela. Só que nesse dia eu tomei banho, me arrumei, dei banho em Gabriel, me arrumei e fiquei com ele num carro. E ele, mamãe, 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 e pem, buzinando. Você vai se conformando, meu filho. E agora vai ser pior, que além da sua mãe vai ser sua irmã. Olha, eu vou lhe dar um conselho, deixa elas lá, viu? Deixa elas lá, é melhor. Deixa elas lá. Deixa elas se arrumarem, afinal de contas, né, mulheres? Vocês estão se arrumando pra gente. Será? Dizem que as mulheres se arrumam para as outras mulheres. Bom, vamos pensar que elas se arrumam pra gente. É melhor que seja assim. Então, somos mordomos das nossas palavras. Eu quero dizer com isso que de repente a sua mulher passou o dia todo se arrumando. E você é incapaz de dizer que ela está bonita e tem camarada que diz, olha, esse vestido não está bom. Acabou com o dia dela. Ela passou o dia todo se arrumando. Se em 1 minuto você disse que ela não ficou bonita e não elogiou, acabou com tudo dela. Hoje não, Lorival? Olha aí, o Lorival dizendo. Quando demora muito, a pessoa esquece de elogiar porque fica já irritado. Vocês aceitam, mulheres? Vocês aceitam isso? Perde até, né, o desejo de elogiar devido a toda a demora que há. Enfim, a palavra tem esse poder emocional. A mulher se arrumou todinha como um dia. A mulher passou o dia todo no salão, deu luzes, mega ré, ajeitou-se todinha, fez limpeza de pele, drenagem linfática, fez tudo. Chegou para o homem todo arrumado e disse, meu bem, você percebeu algo diferente em mim? Ele olhou e disse, está com um brinco diferente? Aí ela, miserável, desgraçado, infame. E o homem
é desatento, irmãs. O homem, enfim, é desatento. Então, cuidado com as palavras. É bom saber elogiar. Próxima área em que nós somos mordomos é as influências. Você é mordomo das suas influências. Eu pergunto, você é um bom ou um mau exemplo para os seus filhos? Ontem eu achei interessante a história de Selma e Cabral. Eles foram visitar Sarinha ontem. E permita-me contar. Júnior tinha quantos anos? 12. Ia fazer 2 aninhos. Quer dizer, 12 ele nem tem, né? Completou agora 12? Olha, já é adolescente, rapaz. Quando é adolescente já tem direito a uma mesada maior. Depois você agradece o pastor, viu? 2 anos. A Júnior sentou em uma mesa de um restaurante e disse: eu quero um refrigerante para mim, para minha mãe e uma cerveja para o meu pai. Cabral não era crente. Cabral disse que isso pesou tanto no seu coração, onde seu filho já estava ali identificando com bebida. E ele disse que a partir dali ele decidiu nunca mais triscar na bebida. Se converteu quanto tempo depois, Cabral? 7 anos e meio depois ele se converteu. Mas esse episódio marcou muito a vida dele. O Williams tem uma história semelhante, né, Williams? Eu gosto de aprender com minhas ovelhas. Fala aí, Williams. Você já me contou uma história semelhante. Oi? Ah, que forte, né? Para que essa mensagem está sendo gravada em áudio, para que os irmãos que estarão ouvindo possam acompanhar. O Williams, ele dizendo que um dia, sentado com a família, foi beber uma cerveja. E sua filhinha tinha quantos anos na época? 3 anos. Ela disse: papai, quando eu crescer eu também vou beber cerveja. Isso doeu na alma dele e a partir daí também nunca mais bebeu. 4 meses depois ele veio correndo para Jesus. Mordomo da influência. Eu tenho um amigo que está no mundão. Ele ainda não teve um encontro com Cristo. Eu oro para que ele tenha. Mas o menino dele, de 1 ano e 6 meses, ele entrou no supermercado em Paulo Afonso. E num corredor de bebidas alcoólicas, ele olhou para aquelas bebidas e disse: mamãe, papai, papai, papai. Ou seja, a lembrança que ele tem do pai é quando ele vê 1 litro de uísque. É quando ele vê as bebidas. A mãe dele, que congrega conosco, é quem me disse isso. Pastor, nosso filho identifica o pai por bebida. Passa uma propaganda na televisão. Papai, papai. Irmãos, nós somos mordomos da nossa influência. Devemos exercer influência por meio do testemunho cristão. Devemos exercer influência por meio do comportamento e por meio das nossas obras. Isso é forte, irmãos. Nós somos um reflexo para as pessoas que estão ao nosso redor. Devemos ter esse cuidado. Louva a Deus pela vida de Cabral, louva a Deus pela vida de Williams. O estudo sobre mordomia também se implica quanto à questão dos bens materiais. Deus é dono dos nossos bens. E permita-me aqui só citar, pontuando algumas verdades. Os irmãos, por meio da apostila, que será cedida, ou por meio desse estudo que se encontra no site, pode acompanhar as referências. Deus é dono dos nossos bens, deu capacidade de adquirir os bens, vem de Deus. Os bens têm duração limitada, não junte tesouro nessa terra onde a traça corrói, onde a ferrugem destrói. E a Bíblia fala sobre o mau uso dos bens, quando os bens são adquiridos de forma desonesta. A Bíblia fala que haverá uma drástica consequência para esses homens. Sabe, querido, eu particularmente me considero uma pessoa próspera. E deixa eu te dizer um conceito de prosperidade. Prosperidade não é aquele que mais tem, mas sim aquele que menos precisa. Eu não sou rico, mas eu me considero uma pessoa próspera. E sabe para mim o que é prosperidade? É você poder andar com dignidade, na consciência limpa, que não defraudou ninguém.
andar com a cabeça erguida, poder entrar e sair em qualquer lugar, sem ser questionado, sem ser abordado, sem ser cobrado, sem ser pressionado. Portanto, devemos adquirir os bens de forma lícitas. Eu poderia citar a vocês muitos homens ricos, conhecidos entre nós, da nossa comunidade, mas a pergunta que eu faço é: quantos são honestos? Quantos são honestos? E esse tipo de riqueza, sinceramente, eu não quero, porque existe maldição. Os bens devem ser adquiridos de forma honesta. O mau uso dos bens está relacionado também quando deixa de ser servo para ser senhor do homem. A Bíblia diz que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Às vezes eu vejo pessoas dizendo que o dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro não é a raiz de todo mal. O dinheiro é bom ou não é bom? Através do dinheiro você compra as coisas, você paga as coisas, você tem as coisas, você desfruta. Então por que o dinheiro é ruim? O dinheiro não é ruim. O dinheiro é bom. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muito bem. Fez a interpretação correta. O amor ao dinheiro. Não o dinheiro. Vocês conseguem entender? O amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro torna-se a pessoa gananciosa, ambiciosa. Ela começa a viver com usura. Usura total. Torna-se um camarada mão de vaca, casquinha. Um camarada parco, que é aquele econômico, que dá tchau com a mão fechada. Sabe? Com medo de sair um centavo da sua mão. Então, lembre-se, o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo senhor. Deixa o dinheiro lhe servir e não sirva ao dinheiro. O mau uso dos bens é quando leva o homem a esquecer-se de Deus. Lembra de Davi? Deus, eu não te peço pouco para que não venha murmurar, mas também não te peço muito para que não venha te esquecer. O rei Davi que disse isso. Eu não te peço pouco para que não venha murmurar, não peço muito para que não venha te esquecer. Há uma grande tendência daqueles que têm muito, que acumulam muito, esquecer de Deus. E o dinheiro, infelizmente, expõe o homem a grandes tentações. Está escrito em 1 Timóteo 6,9, que aquele que quer enriquecer-se cai em muitas ciladas. Está escrito. Você não deve procurar enriquecer-se. O que você deve entender é que as bênçãos de Deus enriquecem e não traz descontentamento. É a bênção de Deus que vai fazer isso na tua vida, não é você que vai procurar feito um louco, feito um maluco. E não traz descontentamento, é que você vai ter, mas vai, sobretudo, ser, que é o mais importante. Bom uso dos bens, quando são usados para a glória de Deus, quando os valores espirituais têm a primazia, quando a ajuda ao próximo é lembrada e quando temos um estilo de vida simples. A mordomia cristã estabelece como verdade absoluta o fato que Deus é Senhor de tudo, dono de tudo quanto existe na terra e no céu, e confiou aos homens o privilégio e responsabilidade de administrar seus bens. Eu espero que você hoje saia desse lugar ciente e consciente de que você é mordomo. Mordomo. Não é dono. Mas também não é escravo. Mordomo do tempo, dos pensamentos, das palavras, da influência, dos bens materiais. Então, a ministração do curso de membresia nessa manhã é voltada para que venhamos exercer uma mordomia saudável. É uma área que, infelizmente, nós pecamos, porque não exercemos fielmente a mordomia. Mas entenda, queridos, que Deus te abençoa com um único propósito. Deus te abençoa com um único propósito, para que você também possa abençoar.
Deus distribui os dons para a edificação do seu corpo, para que venhamos servir uns aos outros. Quando Deus disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser tu uma bênção. É que para você ser abençoado, antes você precisa ser uma bênção. E quando você é uma bênção, Deus te abençoa, mas Deus te abençoa para que você possa abençoar. Abraão foi abençoado? Foi ou não foi? Sim ou não? Agora, por que Abraão foi abençoado? Para se tornar pai de numerosas nações. Deus vai te abençoar para que você possa se tornar pai de numerosas nações também. Pai de multidões, sendo exemplo por meio da mordomia cristã. Aprenda hoje: o que você tem, o que você conquistou, seja lá o que for, não pertence totalmente a você. Pertence a Deus. Deus te deu. Mas tudo que Deus nos dá, um dia Ele vai nos cobrar. E eu espero que você se apresente diante de Deus como alguém que soube administrar muito bem tudo que Deus confiou em você. Amém, irmãos? Um dia eu vi uma ilustração, e assim encerro, em que o homem subiu aos céus, faleceu, e logo em seguida foi ter um encontro com Deus. E Jesus olha para esse homem e diz: estende as tuas mãos. E o homem estendeu as mãos e disse: veja, Senhor, as minhas mãos estão limpas, elas não se encontram sujas. Nunca levantei o dedo para acusar ninguém. Nunca sujei as minhas mãos com sangue alheio. Minhas mãos estão limpas. E Jesus disse: é verdade, suas mãos estão limpas, mas acontece uma coisa: elas estão vazias. E ninguém entrará no meu reino com as mãos vazias. Há muitas pessoas que têm as mãos limpas, que não fazem nada de errado, que não fazem nada de mal, mas ao mesmo tempo não fazem nada de bom, não fazem nada de bem. Tem as mãos limpas, mas tem as mãos vazias. Está escrito no Pentateuco: ninguém se apresentará diante de Deus com as mãos vazias. E eu espero que, como mordomo, você tenha certeza que um dia vai chegar diante de Deus. E a minha oração é que suas mãos estejam limpas, mas também estejam cheias de labor, de labuta, cheias, porque colocou a mão no arado e não olhou mais para trás. Que em suas mãos se encontre os calos do arado, os calos da espada, de ter erguido a espada como Eliezer, até ter tido cãibra na mão e não ter desistido de largar a espada que Deus lhe confiou. Que elas venham estar lá totalmente cheias de amor, cheias de gratidão, cheias de trabalho, de sacrifício, de graça, de misericórdia. Amém, irmãos? Eu tinha um colega que uma vez ele disse: olha, pega nas minhas mãos. Eu peguei nas mãos dele e, rapaz, era áspera demais. Se cortava as mãos dele. Ele disse: sabe o que é que eu tenho mais orgulho na minha vida? É das minhas mãos. Quem pega nela não conhece a minha história. Ele trabalhou muito tempo na lavoura. Ele trabalhou muito tempo, sabe, com enxada, ajudando seu pai desde a sua infância. E Deus tirou ele de um lugar, desses vilarejos onde ele vivia somente disso, e colocou ele num alto lugar. Eu estou falando do pastor Luciano, que pastoreia a Igreja Batista no Pina,
em Recife. Entramos juntos no seminário, nos formamos juntos no seminário. Ele já veio algumas vezes pregar. A igreja dele, os diáconos Reginaldo e Maria José, foram comigo quando eu estive ministrando lá. É bem perto do Shopping Rio Mar, o segundo shopping maior do Nordeste. É uma igreja abençoada, uma igreja grande. E eu acho bonito que ele nunca perdeu a essência da sua história. Ele foi retirado dos canaviais. Lá dos canaviais, no meio do mato, com enxada, com facão, cortando a cana. Eu era cortador de cana, dizia ele. As mãos dele, irmãos, quando ele vinha aqui, pega nas mãos dele. É bem fácil arranhar as suas mãos. E ele disse: a coisa que eu tenho mais orgulho na minha vida são as minhas mãos. Ela sempre me faz lembrar da onde eu vim. Isso significa estar diante de Deus com mãos cheias. As mãos falam, né? As mãos falam. Aqui só para encerrar mesmo. Comigo não foi assim. Cada história é uma história. Não estou dizendo que as coisas sempre foram fáceis. Na realidade nunca foram. Minha mãe é testemunha que na minha infância eu, guri, vendia picolé de saquinho. Escuta só, vendia picolé de saquinho, vendia fogos de artifícios. Depois comecei a vender salgados. Minha mãe cozinhava, vendia salgados com 12 anos lá em frente ao Colégio Carlina. Trabalhei na oficina, ajudando meu tio. Catei bage, não por necessidade de sobrevivência, mas para ter o meu troquinho. E vendia bage para o meu avô. E ele me pagava a mesma coisa. Eu botava bage numa carrocinha, levava para lá. Ô avô, trouxe uma bage. Enquanto os meus primos estavam andando de bicicleta, as mais modernas e tecnológicas, as maiores novidades que surgiam. Então nunca foi fácil, né? Nunca faltou pão, graças a Deus, mas ao mesmo tempo, para eu ter o meu troquinho, tinha que suar. Mas não foi igual ao meu colega, o pastor Luciano. Aí um dia, o irmão chegou e disse bem assim: pastor, eita, mão do pastor é lisinha, rapaz. Olha, rapaz, que mão tão lisinha é essa? Eu olhei para aquele infeliz. Só chamei ele de infeliz na minha mente. Eu disse: meu Deus do céu, se você pudesse abrir minha mente aqui e ver o tanto de calo que existe, se você pudesse abrir o meu cérebro e ver o tanto de rachadura que existe, e outra, você acaba de criar mais uma. Ele: não, pastor, cada um trabalha com o que tem, não é verdade? E aqui, meu irmão, você não sabe o que é a cabeça de um pastor. De repente você pega na mão do pastor Sidney e vai ver lisinha. Mas você não sabe o tanto de calo que tem aqui dentro. O tanto de calo que existe. Bem, queridos, aqui encerramos o nosso curso. Ou melhor, nossa palavra sobre mordomia. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.